Fala, galera do Garof Podcast, estamos aqui com mais um episódio e o convidado de hoje, senhores, vai mostrar um pouquinho assim do posicionamento de uma visão de duas áreas distintas na sua atuação como profissional de educação física. Papel e caneta na mão, que o nosso convidado de hoje vai abrir a caixa de ferramenta. Muito bem, senhores do nosso H9 Podcast, pega o currículo desse nosso convidado de hoje. Doutor em Ciências pela USP, graduado em Nutrição, mais de 80 artigos científicos ali como primeiro autor, Black Belt de Judô, preparador físico de atletas de luta, MMA, Judô, Jiu-Jitsu e tudo mais. Com vocês, senhores, Braulio Branco. Braulio, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar gravando com a gente aqui no H9 Podcast. Valeu, Vitão. Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre nutrição, treinamento e fisiologia. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem, é isso aí. Mas vamos lá. Boa. Braulio, cara, você se formou em educação física primeiro do que nutrição, tá? Então vamos partir para esse caminho primeiro. Cara, por que educação física, bicho? Da onde veio? Então, Vitor, eu comecei a treinar judô em 1988. Já faz um bom tempo. Então, quando eu comecei a treinar judô, eu tinha um sonho de ser um atleta de nível olímpico. Eu queria estar com os atletas, queria participar de Jogos Olímpicos, queria ser um atleta de alto rendimento. Então, mediante a isso, eu comecei a me inteirar, comecei a buscar informações científicas, comecei a buscar livros e comecei a tentar replicar aquilo que eu via, porque muitas vezes nas academias que eu treinei, era um treino baseado, por exemplo, naquela informação passada de mestre a mestre, e eu via que aquilo não tinha conexão com a realidade da luta. Eu falei, caramba, o que é isso? O que está acontecendo? Por que é desse jeito? E isso eu falo para você quando eu cheguei à minha adolescência. Tá? Eu comecei a pensar um pouco diferente. Eu falo assim, por que eu tenho que correr 2 horas? Por que eu tenho que ficar fazendo essa escadaria? Por que eu tenho que ficar fazendo marcha de pato? Por que eu tenho que ficar fazendo esse tipo de exercício? E eu não consegui enxergar uma transferência para a realidade da luta. E isso começou a me interessar, então eu comecei a ter um interesse grande frente à fisiologia do exercício, principalmente, e foi que, até então, eu não sabia que curso que eu escolhi, eu tinha muita dúvida. E o judô, tá? Então, desde 88, então aí eu prestei o vestibular de 2001 na Universidade Estadual de Maringá, que eu passei. E a hora que eu passei, Vitor, eu não tinha certeza ainda se era aquilo que eu queria. Eu não sabia. Então, assim, é muito imaturo. Eu tinha 18 para 19 anos, mas não tinha consciência do que eu ainda queria para a minha vida. Eu sonhava, naquela época, em estar associado, de alguma forma, aos esportes de combate, principalmente ao judô. Então, naquele momento, até aquele momento, eu só tinha a cabeça para o judô. É uma questão que eu deveria ter aberto a minha cabeça antes, principalmente para o jiu-jitsu, mas depois eu chego nessa parte aí do jiu-jitsu. Então, eu passei e eu já tinha também consciência, com meus 18 para 19, que eu não ia ser um atleta top. Tá? Isso eu já tinha, porque eu perdia sempre para os mesmos atletas que estavam brigando para ser os tops. Então, Vitor, eu fui 7 vezes vice-campeão paranaense de judô. Aí fui mais 3 vezes campeão e fui lutar os campeonatos brasileiros. E, diferentemente do Gil, que você, por exemplo, faz a inscrição, você vai para o brasileiro. Você não precisa ganhar um campeonato do seu estado. No judô, a gente tinha que ganhar o campeonato do nosso estado para poder. Você tem que ser o número 1 do seu estado. É que nem no karatê também. Então, aí o que acontecia? Fui vários anos o número 1 do meu estado. Mas quando eu caía na realidade
nacional, Não. eu via que o buraco era mais embaixo. E eu via que aqueles atletas, eles estavam muito mais preparados que eu, fisicamente, tecnicamente e taticamente. Principalmente quando eu lutava com atletas de São Paulo. Isso eu notava. Na capital, pegava ali atletas de Santos, pegava atletas São Paulo capital. Eu via que existia uma diferença até na minha pegada. Eu sentia a pegada do atleta, eu já via, falei, puxa, aqui vai ser complicado para mim. Não sei se abalava o psicológico na própria pegada, mas já dava uma diferença. Ah, eu E, sentia, eu só você confesso que sentia? eu sentia. Quando eu treinei judô uma época também, puta merda, meu, tinha uns caras que falavam assim, tipo, pegou daquele tranca, eu falei, Eu via que era boiou. muito, muito diferente. Aí eu falei assim, poxa, o que acontece com esses caras? Por que eles são diferentes assim? Eu quero estar com eles. De alguma forma eu queria estar com eles. Seja na comissão, seja na preparação. Então, naquele momento, por que eu estou chegando nisso, Peter? Porque naquele momento meu sonho era ser treinador. Hum, Olha só, treinador de judô. Queria ser, por exemplo, um treinador, o head coach da seleção. Eu tinha essas ideias na minha cabeça. Então, uhum. não sabia de nada, entendeu? Então, eu não tinha noção. E o tempo foi passando dentro da faculdade, fui tendo muitas frustrações, porque dentro da faculdade eu via o seguinte, tá? Então, isso eu sou bem realista aqui, inclusive já falei para eles também, por isso que eu estou falando no podcast, não é para meus antigos professores aí ficarem desanimados, mas eu tive muitas frustrações, porque eu não via a conexão da teoria com a prática. É. Então, eu vi algumas coisas assim e falei assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Que curso é esse? E até desanimava, pra te falar a verdade. Muitas vezes eu pensei, falei assim, não, vou desistir desse negócio, não é para mim. Porque eu tinha professores que tinham um foco gigante dentro da educação física escolar. Só que eu não queria educação física escolar para mim, eu queria fisiologia do exercício, eu queria treinamento, eu queria alto rendimento. Só que eu não tive isso em momento nenhum, nenhum. Então, quando eu me formei, aí eu me formei em 2005, na Universidade Estadual de Maringá, eu me formei em licenciatura plena, que hoje a gente tem essa distinção entre Atenção. licenciatura e bacharelado. Naquela época não tinha. Depois de alguns anos que esse currículo novo começou a aparecer. A E, minha Vitor, turma foi o primeiro ano da mudança. foi? O primeiro ano da mudança. E aí, olha só, no quarto ano, isso de 2004 para 2005, eu vi um livro branco, tá? Um livro branco numa livraria de Maringá e tava lá assim, Judô, desempenho competitivo. Em Ah, cima tava Emerson Franchini. Eu peguei aquele livro, falei assim, vou comprar esse livro para eu entender um pouquinho mais de judô, que é o que eu gosto. E a hora que eu comecei a folhear aquele livro, eu comecei a ver capítulos, cada capítulo falando de uma questão diferente relacionada ao desempenho físico esportivo. Tinha situações relacionadas à pedagogia também, mas eu fui olhando a resposta fisiológica, a percepção de esforço, frequência cardíaca, lactato, secreção de testosterona, cortisol pós-combate. Falei, nossa, que negócio interessante. Eu não sabia que a educação física tinha isso. Eu achava que era aquela bola, que era aqueles cones. Essa era a minha ideia na época. Aí eu comecei a correr atrás daquilo. E na época também não era nem TCC. E comecei a desenvolver o meu trabalho, a minha monografia, sobre hipertensão arterial em atletas de judô. Falei, poxa, Braulio, atleta de judô hipertenso, mas que negócio é esse que parece que não tem nada a ver? O que acontecia? Aquele ponto que eu falei para você, dos atletas reproduzindo um treinamento muito antigo dentro daquele modelo japonês que nem era mais aplicado no Japão, isso era em relação aos imigrantes, tá? Que trouxeram isso no início dos anos, do início do século XX, tá? Então, no início. Então, eles trouxeram isso no início do século XX, mas
tudo isso aí já estava desatualizado, porque nem o japonês fazia isso. E aí, o que que eu via? Pô, os caras comendo que nem louco, os caras não tendo um padrão alimentar então correto, os caras perdiam peso e depois já reidratavam com Coca-Cola, com, com comida ultraprocessada. Eu fui linkando e falei assim, puta, mas isso daí tá tudo errado. Isso aí não pode ser um atleta desse jeito. Aí tinha atletas, entre aspas, aqui na região, que eram todos obesos. Eu falei assim, pô, isso aqui é perfil de atleta? Isso aqui não é categoria pesado. E nem na categoria pesado, esse é um perfil que tem vantagem hoje nos dias atuais. Se você olhar para o Ted Riné, se você olhar para alguns atletas do leste europeu, Ted Riné é o francês, ele é um atleta que tem um percentual de gordura muito baixo, um atleta forte demais, hipertrofiado, um padrão, assim, uma caixa, um atleta fora Foi do 10 padrão. vezes campeão mundial. O atleta fora do padrão. Então, eu falei assim, será que o pesado é esse atleta que a gente está vendo aqui? Ou o padrão é esse que está vindo agora nessa nova leva de treinamento, com essa alimentação balanceada, um padrão mais próximo ao que a gente espera de um atleta de modalidade de combate? Aí eu comecei a enxergar isso e falei assim, poxa, alguma coisa tem de errado, porque a saúde e qualidade de vida desse cara aqui, apesar dele se considerar ou até mesmo ser um atleta, eu acredito que ele não esteja saudável. Aí que nós começamos a monitorar alguns atletas aí meio pesado, e o que que aconteceu? Atletas de 18 anos, 19, 20 anos, atletas com menos de 30 anos, tá? Todos que eu avaliei nesse meu trabalho de conclusão de curso. Os caras já tinham o quê? Ou pré-hipertensão ou hipertensão. Falei, então, alguma coisa errada tem aqui. E eu mediante isso, comecei a me intrigar cada vez mais. E comecei a ler os materiais do Emerson. E depois disso, paralelamente, fui para uma especialização. Então, comecei a atender na área. Então, acho que como todo mundo, Vitor, eu estagiei. No segundo ano, comecei a estagiar dentro de uma academia de musculação. Não sabia, basicamente, nem diferença de fibra do tipo 1 para fibra do tipo 2. Eu não sabia o que era força, potência, resistência, aptidão aeróbia, anaeróbia. Eu não sabia de nada. Nada. E, pouco a pouco, eu fui até desconstruindo alguns mitos que eu mesmo tinha criado em relação ao treinamento, de como nós devíamos fazer o treinamento. E até um ponto que antes de eu me formar, eu lutei uma final de campeonato de jogos regionais do estado de São Paulo. Eu fui contratado para lutar os jogos regionais lá, eu me formei em 2005. E lutei essa competição no final de 2005 também, jogos regionais. Eu fui para até a final. Eu fiz, acho que 6 ou 7 lutas e lutei na final com o Seisen, que eu respeito muito, que é o Tian, que foi um dos primeiros técnicos do Thiago Camilo, duplamente medalhista olímpico, quando o Thiago Camilo morava em Bastos, interior de São Paulo. E eu fiz a final com ele. Mas para eu chegar até a final, quando eu cheguei à final, eu já estava muito desgastado. Por que eu já estava desgastado? Tinha feito 6 ou 7 lutas, só que eu perdia muito peso. Então, eu lutava até 81, só que eu pesava ali entre 87 e 89. E, Vitor, o que aconteceu? Sem conhecimento nenhum, o pessoal te fala, olha, Braulio, é bom você tomar isso, é bom você fazer aquilo. E chegou um limite para mim em 2005 em relação a essa questão da perda de peso. Então, eu queria entender fisiologicamente o que estava acontecendo comigo, o que eu estava fazendo de errado em relação à perda de peso. Por isso que eu comecei a estudar, porque eu queria entender mais a modalidade. Estou fazendo um link que às vezes eu vou e volto, tá? Não, Que é o que eu vou lembrando tem aqui, sentido. tá? Tá fazendo sentido? Ah, para mim tá. Tá. Acredito. Espero que quem Então, esteja em casa ouvindo também esteja fazendo sentido, mas não perde o foco aí não, galera. Presta atenção. então às vezes eu ia e às vezes eu voltava nessa minha discussão frente ao porquê das coisas dentro do treinamento, dentro dos esportes de combate.
E cheguei, fiz a final com o Chan, eu perdi a final para o Chan, mas me senti muito mal até, eu estava me sentindo desgastado, porque eu tinha perdido muito peso. E além disso, Vitor, existiam alguns mitos dentro da questão relacionada até à própria perda de peso, que foi um aspecto que recentemente a gente esteve presente e nós assistimos uma palestra sobre isso, e eu cheguei a tomar o Lasix, que era o diurético. Eu tomei. Então, por que aconteceu isso? Eu queria entender, falar, toma isso aqui, Braulio, que é bom, você vai bater o peso. Falei, me dá. Aí eu comecei a me autocriticar. Por que eu estava fazendo isso? Por que meu treino estava assim? Por que eu estava errando? Por que eu estava com dificuldade de bater o peso? Só que a hora que eu comecei a olhar para a minha vida, a minha alimentação estava errada. A hora que eu comecei a olhar para o meu treino estava errado. Estava fazendo um treino de hipertrofia, então por isso que cada vez que passava, estava mais difícil para eu bater o peso, porque eu estava treinando totalmente errado. Eu tinha que bater meu peso, mas eu não sabia que o treino deveria ser adequado para aquela realidade. E eu fazia treino, por exemplo, com foco em dividir vários grupos musculares e aumentar muito o volume do meu treino. Então, eu treinava igual uma pessoa que queria hipertrofiar, até mesmo um fisiculturista. Estava explicado por quê. E foi por isso que eu comecei a me questionar e comecei a correr mais atrás desse conteúdo para eu entender a fisiologia dos esportes de combate. Aí, em 2007, Vitor, eu fui fazer uma especialização, continuei, agora já não mais lutando até 81 quilos, comecei a lutar até 90 quilos, aí eu lutava no meio médio, subi para o médio, e aí meus resultados começaram a melhorar, porque eu já bati essa categoria praticamente, eu já estava com quase 90. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a me conscientizar, eu falei, não, Braulio, dá para você subir um pouquinho, você controlar, depois você baixar bem com o percentual bem, sem tanto sofrimento. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a me pautar dentro dos 5% de forma empírica. Falei, ó, até aqui eu me sinto bem. Mas eu não estava ainda ligado a esses estudos, por exemplo, do Guilherme Artioli. Eu não sabia, eu fazia isso meio que empiricamente na minha tentativa e erro, ou tentativa e acerto. Tá? Isso que eu fui fazendo isso em 2007. E comecei a me interessar mais por esse assunto, me interessar mais pela fisiologia dos esportes de combate, e já atendi alguns alunos e fiz muita coisa errada nesse meio tempo também, lá atrás. Eu não vou falar aqui que eu fiz tudo certo, estou mentindo. Tá? Então, muitas situações eu reproduzia algo que eu aprendi errado. Tá? E nesse momento eu comecei, peraí, brother, por que você está fazendo isso? Aí eu comecei a ter esse senso crítico e achava que o que eu testava comigo ia dar certo com o outro. Esse foi outro erro também. O que dá certo comigo vai dar certo com o outro. Então, o Vitor, em 2007, eu já estava com uma leitura mais aprofundada dentro da fisiologia dos esportes de combate. Aí, em 2008, terminei essa especialização em morfofisiologia. Trabalhei com um modelo de controle de carga agudo de sessão para eu entender essas respostas. Aí que eu comecei a me aprofundar em lactato, em frequência cardíaca, em percepção subjetiva de esforço, de ver a correlação entre essas medidas, tanto subjetivas quanto fisiológicas, e continuei com cursos. Então, ia fazer muitos cursos, então eu viajava bastante para São Paulo, viajava bastante para o Rio de Janeiro, então eu tentava me atualizar em tudo quanto é forma dentro o máximo possível. Então, às vezes tinha um aluno novo meu de personal, eu pegava todo o pacote que esse aluno meu, eu investia num curso, viajava. Então, eu fiz muito isso. Então, eu viajava sempre 2, 3, 4, 5, 6 vezes por ano para São Paulo. Tá? Então, para eu poder me atualizar, eu pensava assim, que, olha, só vou conseguir melhorar a partir do momento que eu me diferenciar. Eu vi os profissionais aqui reproduzindo, aí chegou
uma época que o YouTube começou a bombar bastante, e eu via que vários profissionais, eles pegavam o seguinte, pegavam o telefone aqui deles, eles entravam no YouTube e falavam, pô, esse exercício é legal, deixa eu passar para o meu aluno. Eu falei assim, caramba, tá desse jeito. Eu falei, será que eu posso ser desse jeito? Às vezes o aluno não está percebendo, mas aquele aluno com senso crítico, ele vai perceber que aquilo está errado. Aí foi que eu comecei a buscar mais cursos, mais atualizações, e para tentar me diferenciar. Ô, Braulio, Aí chegou o momento, aproveitando esse falei. caminho que você está falando aí das especializações e tal, mas até antes da gente chegar nesse ponto, né, que você foi buscando respostas, né? Primeiro ponto, na época da faculdade, tá? Lá atrás, que conforme você falou, né, pô, o amor para educação física veio para eu poder entender fisiologicamente as modalidades de combate e até mesmo o judô, que era o que mais era forte para você na época. Sim. No período da faculdade, duas perguntas. Primeira pergunta, como é que foi a faculdade na questão de, pô, você precisou trabalhar, estudar junto, como é que foi isso, tá? E outro ponto importante também, você tinha claro o que você precisava estudar para buscar quando você começou a fazer as especializações? Você já tinha as perguntas na sua cabeça antes já do processo acontecer? Não, vou fazer graduação, depois vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou meio que foi surgindo ao longo do tempo? Como é que foi? Então, primeiro, como é que foi o processo da faculdade? Como é que você levou esse período, né? Até mesmo você falou que último ano de faculdade, competiu jogos regionais e tal. Como é que foi essa fase entre faculdade e vida, digamos assim, e linha de estudos? Você tinha claro, não tinha? Como é que foi isso? Então, a faculdade em teoria integral, mas não era integral. Tinha alguns horários ali que tinham aulas à tarde e Uhum. algumas brechas de manhã, então eu me formei na Universidade Estadual de Maringá. Então, assim, na realidade, quando eu olhava para tudo aquilo, eu desanimava mais ainda, porque eu falava assim, puxa, o que eu vejo aqui que eu vou usar na minha prática? Parece que praticamente nada. E é isso que, puxando lá de 2005 para 2022, é o que eu não faço dentro da sala de aula, entendeu? Tudo que eu vi que eu não queria ser, que eu não queria receber de informação, e a forma como aquela informação estava sendo me passada, que eu não gostava, é o que eu não faço. Eu tento ser o que eu gostaria de ter recebido de informação enquanto aluno. É o que eu sou enquanto eu tento ser, aliás, eu tento, né? Ser enquanto professor. Mas lá naquela época, o que eu fazia? Eu dava aula de judô, eu tinha alguns horários que eu dava aula de judô. Eu estava na faculdade, então tinha meus horários na faculdade, eu dava aulas de judô e eu treinava. Eu fazia 2 períodos de treino, então tinha um treino da tarde, que era um treino mais físico, e à noite era o treino específico. Então eu fazia 2 treinos diários, às vezes eu fazia 3 treinos. Tá? Então eu já tinha isso. Como que eu me organizava? Eu tinha um treino tático, técnico e tático, que eu fazia na hora do almoço. Então eu estava me organizando para fazer 3, na maioria das vezes, principalmente quando eu chegava perto de competições. Eu já estava fazendo treino intenso e treino curto. Sim, eu tinha essa visão do pouco que eu consegui compreender naquela época da disciplina de treinamento esportivo, dos links, dos insights que ia me dando. Então, eu começava a fazer essa transição para mim. Então, eu não tinha claro o que eu ia fazer depois da minha graduação. Até pensava fazer até outra graduação. Tá? Eu não tinha claro aquilo. As coisas foram meio que ocorrendo e meio que empurradas para mim no sentido da minha própria família. Minha mãe fala assim, Braulio, você vai ficar só nisso? Braulio, você não vai fazer outra coisa? Braulio, você não vai... Então, tive muitas provocações da minha mãe nesse sentido, porque minha mãe ela é docente também, minha mãe é doutora na parte de psicologia da educação, e minha mãe sempre me cobrou isso. Porque antes, naquela época, meu negócio era judô. Era 24 horas judô. Eu amanhecia, anoitecia judô. Então, até quando o meu professor falava assim, pô, Brau, você está fazendo corpo mole, pô, você não está aguentando. Na realidade, eu já estava com meus 2 cruzados rompidos, Nossa. entendeu? E fui levando isso. Eu achava que meu corpo tinha que ser forte, eu tenho que superar. Então, foi isso que entre aspas,
tornou a minha, entre aspas, carreira enquanto atleta precoce. Fora cirurgia nos joelhos, fora a hérnia, fora um monte de questões aí, inguinais 2 vezes. Então, assim, operei, então tem outras coisas aqui também que eu tenho que operar. Então, assim, foi tudo porque eu fiz muita coisa errada. Então, reproduzindo aquilo, não estou culpando ninguém, mas foi muito da reprodução, porque eu não pensei. Eu tinha aqui a possibilidade que eu tenho hoje de fazer isso aqui, de sentar todo dia, isso aqui foi uma leitura de ontem, e ler. Então, aqui o material, me atualizar dentro do que eu faço. Então, todo dia eu sento e busco realizar o que é uma leitura. Às vezes não exatamente direta ao tema, mas que esteja correlacionada, que eu posso fazer o link do macro. Tá? Então, hoje, para mim, é bem importante eu fazer o link do macro, porque aquele micro, aquela resposta fisiológica, aguda ou crônica, eu já entendo. Então, hoje eu vou tentando linkar mais coisas para ver o contexto geral Tem uma visão dessa... uma visão mais sistêmica do treinamento, uma visão mais holística, né? Isso, esse é o objetivo, porque aquele agudo, aquele, ou até mesmo crônico, daquela situação em específico, vamos supor que você comentou anteriormente do método, aquilo lá já está na minha cabeça, mas hoje eu tenho que entender mais essa relação do macro, como conectar tudo isso. Então, essa foi uma preocupação que eu fui criando, eu vou falar que ainda não está estabelecida 100% e ainda estou nesse processo de aprendizado. Então, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Todo dia eu sento, aprendo, me atualizo. Então, eu tento me reciclar, porque quando a gente abre, por exemplo, aqui o PubMed, nós abrimos aqui as evidências, até mesmo a gente abre o Instagram e você segue pesquisadores, todo dia tem um negócio novo. Então, hoje, qual que é o segredo? É você filtrar a informação que você vai estudar ela. Porque, assim, você está sendo bombardeado de informações a todo momento. Então, hoje, o difícil, até para mim, tá? Que sou doutor na área, é filtrar. Então, eu levo tempo. Às vezes, eu recebo aqui as atualizações no meu e-mail, que vem a partir do Google Acadêmico. Então, você tem as palavras-chave de algo que foi publicado. Aí eu recebo aquela atualização ou recebo a atualização de outra base de dados. Então, eu tenho que filtrar tudo aquilo, porque eu escolho as palavras-chave que me interessam. Treinamento de força, periodização, resposta fisiológica, método. Então, eu olho para tudo aquilo, até filtrar, eu levo horas. Então, eu coloco, basicamente, algo que eu tenha o entendimento do macro. Isso se repete muitas vezes, eu filtro pelo próprio título, ou eu filtro no resumo, se eu vou continuar lendo ou não vou ler aquilo, porque meu tempo é curto para eu poder realizar todas as atividades que eu tenho no dia. Então, eu tenho o meu momento de estudo. Então, isso eu me organizo para ter o meu momento de estudo, meu momento de reciclagem aqui continuada. E esse ponto, quem me ajudou nesse sentido foi minha família, especialmente minha mãe, que me cobrava isso. Braulio, 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 porque eu queria só competir. Competição, 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 competição. E eu era o rei do vice. Né? Então, chegava na final, perdia. Chegava até que eu come... Como diz os caras do Rio, o famoso cheirinho. Eu fiquei no cheirinho, nossa. Famoso cheirinho. Eu ficava... Tem uma competição aqui no Paraná, que é o Campeonato Paranaense Marrom e Preta. Tá? Que luta só faixa preta entre eles, aí luta faixa roxa e marrom entre eles. Eu fui 7 vezes vice desse campeonato. Cara, um negócio que me deixava assim, eu ficava assim, puta, de novo. Eu tinha um torneio aqui em São Paulo de karatê, né? Que na verdade ele tá em São Paulo, mas ele é nacional praticamente, que é a Copa São Paulo. Puta, cara, eu também tava nessa pegada, cara. Tipo, umas 4, 5 vezes vice, cara, e não batia. Da minha última competição, cara, essa vai ser a última competição, até mesmo porque eu ia fazer a segunda cirurgia. Eu não tinha mais condições de continuar. Eu competi 1 ano e meio com cruzado rompido. Eu competi 1 ano e meio com cruzado rompido. Eu falei, cara, essa vai ser a última tentativa, cara. Se não for agora, não vai ser mais. E aí, na última competição, saiu o danado Você do teve título. essa... Então, e como foram poucas vezes que eu fiquei em cima ali, né, que você... Pô, eu me sentia assim, parecia que eu tava flutuando, cara. É uma sensação, assim, tipo, muito diferente. Eu sonho ainda com isso, pra falar a verdade. Então, aí voltando ao ponto.
trabalhando dentro da academia, isso já tinha terminado a especialização, isso em 2008, eu atendia uma professora da UEM, e essa professora da UEM falava para mim assim, nossa, Braulio, mas você é muito detalhista, você anota tudo, você anota a carga, você anota o intervalo, você anota a qualidade da execução do meu movimento, não só meu, mas de todo mundo aqui dentro. Você tem uma planilha aqui, um controle seu, mas isso não é um controle da academia, esse é um controle seu. Por que você faz isso? Porque eu gosto. E porque eu preciso entender a sua resposta para eu poder fazer o ajuste do seu programa de treinamento visando o seu objetivo. Ela falou assim, por que você não faz mestrado? Ela falou para mim, você vai se dar bem. Eu falei, será, professora? Não sei, porque eu não consigo abdicar de trabalhar para eu poder fazer o mestrado. Ela falou assim, quem falou que você tem que parar? Ela pegou e falou isso para mim. Aí eu falei para ela, poxa, mas no outro programa que eu fui, que era o da educação física, falaram que eu tinha que ter dedicação exclusiva aqui dentro. Falou, Braulio, por que você não tenta alguma coisa mais aberta? Por que nesse momento você não tenta ciências da saúde? E foi o que eu fiz. Fui lá, fiz a prova, que não tinha, por exemplo, depende de cada programa tem o seu regulamento, o edital. O programa aqui das ciências da saúde, quando eu fiz, era um programa que você não tinha que se acertar com o orientador. Não tinha nada disso lá. Ó, faz a prova que a comissão, dependendo da sua relação com a temática, ela vai trazer alguém que tenha afinidade com você. Mas é a comissão que faz isso. Você não precisa entrar em contato com ninguém. O que aconteceu? Eu passei na prova. Legal. Aí, a hora que eu passei na prova, tinha uma comissão lá mesmo. Aqui eu faço é assim também. É isso? É. Então, naquela época era assim. Aquilo que eu falo, cada programa tem a sua realidade. Aí depois eu vou falar de outra realidade. Então, dentro dessa realidade, o que aconteceu? A comissão sentou, eu fiz uma entrevista ali com 5 professores, 5 doutores na época, e eles falaram, você tem mais afinidade com o professor X, Y, seu tema, isso, aquilo, e eles começaram a fechar, eu já estava com, por exemplo, acho que 2 ou 3 artigos publicados que eram da época da minha especialização e da época da minha graduação. Então, nesse ponto, eu consegui ter uma classificação boa no meu currículo, fui bem na prova, aí eu fui selecionado. Entrei no programa de pós-graduação em promoção em ciências da saúde. Terminei, foi aberto, foi quesito saúde, não foi especificamente nas lutas, nem em fisiologia, nem em treinamento. E aí me deixou um vazio quando eu fechei esse mestrado. Porque naquela época eu achava que o mestrado não tivesse agregado para mim. Ele agregou, no sentido de eu entender como que funciona uma pesquisa, mas não especificamente fiz algo dentro dos esportes de combate. Então, o que aconteceu? Eu tinha a vaga para o doutorado lá, no programa, só que eu não quis. Aí eu fiquei, poxa, eu preciso me realizar, preciso me realizar, preciso me realizar. Fiquei me cobrando isso. Aí, certo dia, eu falei assim, esse professor aqui desse livro, eu vou entrar em contato com ele. Aí mandei um e-mail para ele, para o Emerson Frequim. Enviei o e-mail para o Emerson, falei quem que eu era, falei o trabalho que eu fazia, enfim, isso foi em 2013. E o Emerson falou, vem aqui falar comigo. Aí eu peguei o ônibus de Maringá até São Paulo, fui para a Escola de Educação Física e Esporte, da USP. Conversei com ele, ele tinha feito a minha análise lá do meu currículo, tive algumas colaborações durante o mestrado aqui, então tinha alguns artigos publicados, então ali aqueles 2, 3 dos esportes de combate e os outros que eram de saúde de forma geral.
E ele falou, monta o projeto. Que se você passar, se você montar um bom projeto, eu te oriento. E aí, dentro disso, eu montei o projeto com ele, sobre a supervisão dele, sobre o que ele já estava fazendo dentro do laboratório dele. Só que aí ele falou para mim, Brau, primeiro eu preciso entender como que você é, como que você escreve, seu comprometimento. Então, eu comecei a trabalhar à distância com ele. Cara, lembrei de você, brother. Dessa época do Jonathan. Ah, é? Você lembrou agora? Lembrei. Os Então, eu caras falavam de um cara de comecei... Maringá. Falava? De Então, ver. esse cara de É você. Maringá É sou você. eu. Tá? Então, os caras devem ter falado bastante coisa, mas... Falaram, lembro. Agora lembrei. Porque tem muita história aí do Agora cara de conectou. Maringá. Conectou? Conectou. Esse era o cara de Maringá. Então, o que que aconteceu? Aí eu fui para lá. Entrei início de 2014. Entrei 2014, concluí o doutorado na metade de 2016. Então foram 2 anos e meio que eu concluí. Por quê? Porque eu tinha um grande projeto para coordenar, aí eu tive que ajustar esse pessoal da luta aí que estava comigo, e esse pessoal da luta me ajudava a coletar os dados, tá? Desse grande projeto que eu participei. Então, foi tudo muito intenso, mas muito intenso. Uma intensidade bem grande. Então, durante o doutorado, aí eu morei em São Paulo, eu estive em São Paulo todo esse período, morando em São Paulo. Eu me foquei a trabalhar com os atletas de alto rendimento. Então, parte da pesquisa era realizada dentro da Universidade de São Paulo, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e parte era na região metropolitana. Então, eu ia para Barueri, Cotia, ia mais próximo lá de Campinas, que é Louveira, Jundiaí, aí às vezes ia para ali o ABC também, a região do ABC. Então eu rodava tudo isso para Santos. Então tinha atleta rodando em tudo quanto é canto, aí, em vários clubes. Tinha Palmeiras, Pinheiros, Centro Olímpico, Projeto Futuro. Então tinha vários e vários lugares que eu ia rodando de um lado para o outro para aplicar os modelos de treino que a gente realizava. E o Jonatas, o João, aí o pessoal do laboratório estava comigo naquela A época Úrsula na e época também. a Úrsula também, então esse pessoal me ajudava, tá? Então a gente fazia um grande trabalho juntos, que fazia parte do meu doutorado e também era um projeto temático que tinha um aporte da FAPESP, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, de ali, salvo engano, mais de R$ 500 mil na época. Acho que é mais que isso, tá? Então, que foi comprado, por exemplo, o analisador metabólico de gases, o, foi o... Não lembro qual que é a marca do Metalizer 3B, que era o portátil. E cicloergômetro para teste de Wingate, os reagentes para fazer as medidas bioquímicas, enfim. Então, era um projeto que envolveu bastante recurso, tanto material quanto humano. E aí que veio a culminar de eu terminar o doutorado em 2016, agosto de 2016, 5 de agosto de 2016. Depois disso, eu entrei no... fiz um processo seletivo na Unicesumar Maringá. E em agosto mesmo, do mesmo ano, 2016, eu comecei a trabalhar na Unicesumar como professor horista. E nesse trabalho meu, o que aconteceu? As coisas foram crescendo e depois de horista eu passei a trabalhar com 40 horas dentro da universidade. E em 2017 eu fui credenciado no programa de pós-graduação. Aí o programa de pós-graduação em promoção da saúde. Então, para você ver, Vitor, Aquele mestrado lá atrás. aquele mestrado lá atrás que eu falei que não tinha, naquela época, feito significado para mim,
ele fez quando eu entrei no programa de pós-graduação, que eu tive uma visão mais ampla. Legal. Tá? E eu comecei a trabalhar naquele momento, em 2017, com projetos de combate à obesidade. Então, para você ver, eu estava na saúde, só que eu tinha aquela paixão, que era trabalhar com os esportes de combate. E nós fomos ganhando editais do governo do estado do Paraná e também em nível nacional, e nós fomos montando um laboratório. Hoje a gente tem um laboratório aqui, eu tenho aqui, por exemplo, 6 salas de atendimento. Aqui a gente tem um laboratório, uma parte que é só de teste ergoespirométrico, mais uma sala de avaliação da composição corporal. Então a gente foi crescendo até no quesito de ultrassonografia, analisador de gases. Então a gente tem um espaço amplo. E paralelamente a esse espaço amplo, a gente conseguiu montar um estúdio nosso. Muito também. Bonito, sinal. E quando a gente montou esse estúdio, Vitor, eu falei, bom, tá na hora de eu resgatar aquele sonho, que era abrir o espaço de preparação para os atletas. E nós começamos a atender não só saúde e qualidade de vida, que a gente tem alguns horários aqui que nós temos os atendimentos de saúde e qualidade de vida dentro dos nossos projetos na universidade, mas também colocamos os horários para os atletas de luta. E 2018 para 2019 a gente começou a reforçar esse projeto, e hoje a gente tem aqui cerca de 10 atletas de MMA que treinam com a gente, de diferentes níveis. Tá? Então tem desde atletas que lutam eventos pequenos, a eventos grandes nacionalmente, tipo o Chotô, há eventos internacionais como o próprio UFC. Tá? Então, basicamente é isso. Em relação a essa trajetória dentro das modalidades de combate. E eu fui abrindo minha cabeça no doutorado para as outras modalidades de combate. Eu não tinha essa cabeça aberta. Fui abrir em 2013 para 14. Eu comecei a estudar jiu-jitsu, que eu comecei a estudar taekwondo, que eu comecei a estudar karatê e que eu comecei a estudar mais o MMA. Então foi basicamente em 2014 que virou essa chave para mim dos outros esportes de combate. E essa chave virou até para eu praticar, porque eu praticava esporadicamente. Eu tinha começado ali deixa eu ver aqui o ano, em 2008, 2009, bem devagarzinho jiu-jitsu. Eu já estava eu estava ali com 27 para 28 anos. Então, eu comecei a praticar jiu-jitsu. E o que eu te digo? Me arrependo de não ter começado o jiu-jitsu antes. E aí, quem que me estimulou? Quem que foi, assim, minha mudança aqui? Porque eu tinha aquele judô muito tradicional. Não, onde já se viu, não pode colocar esses pet no kimono, não pode colocar isso, não pode fazer aquilo. Então, eu tinha aquela visão muito fechada da modalidade ainda. E aí eu comecei a abrir para outras perspectivas nos esportes de combate. Aí comecei a correr atrás mais do jiu-jitsu. Pela leitura que eu fiz do Barbosa, principalmente quando o Barbosa ganhou o Mundial Master do Royler Gracie em 1999. Legal. Falei, Eu sou roxa caramba! pela equipe do Barbosa. Você é roxa? Eu sou roxa também, Barbosa. de Gil. Então, e quando eu estive em São Paulo, nesse período, aí eu treinei com o Grifo, ele dava o treino na USP, e eu ia de sexta-feira, que era tipo o treino da morte, no Barbosa, meio-dia, o treino de meio-dia, o treino do Barbosa. Então, quando eu estive em São Paulo, eu realizava esses treinos, aí foi que me abriu a cabeça. Que legal. Mas me arrependo de não ter começado antes. Braulio, quais foram, durante todo esse processo, né? Graduação, especializações, mestrado, doutorado, abrindo essa cabeça para várias modalidades esportivas. Quais foram as suas referências de estudo
quando você começou a traçar essa linha do processo de treinamento e tal, tudo mais? Quem que você observava, né? Tirando o Franklin, que você já mencionou bastante vezes, assim, quais foram as suas referências de estudos, assim, para quem hoje quer, né, para aquele cara que está em casa, que quer começar a pensar na luta, assim, o que que você observava naquela época? Falei, cara, preciso entender, estudar mais isso, estudar mais aquilo. Que, quais foram as suas referências de estudos? Principalmente foi o Não só autor, Emerson, tá? Mas linha de treinamento mesmo. tá? Não só o Emerson, mas ele foi a minha principal referência naquele momento nos esportes de combate. E naquela época, Vitor, você sabia que a gente não tinha muito esse acesso a artigos como nós temos hoje. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2000, não tinha, isso não tinha essa facilidade. Ou, na época, nós não fomos instruídos para aquilo. Então, a gente se pautava bastante em livro. Eu gostava muito dos livros do Bompa. Então, eu lia muito o Bompa. Fisiologia era o Powers, tá? Até hoje, o livro do Powers. E também o livro do McArdle. Então, eu me pautava nesses livros. Então, me pautei muitos anos em livros. Depois que eu fui entrar nessa vibe, aqui não dá para te mostrar aqui, que os Não, livros estão todos para cá. até dei uma olhada aqui, todos que você falou estão aqui. Estão aí? Estão aqui. Então, eu me pautava muito nisso. E me pautava também no Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, eu me pautava nos livros do ACSM. Então, eu olhava demais para eles. Demais, demais. Eu queria aquilo para mim. E o que também eu me pautei bastante? Naqueles professores e treinadores que faziam essa conexão de teoria e prática. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. O cara falava uma coisa e ele estava escrevendo sobre aquela mesma coisa, entendeu? Como, por exemplo, que veio depois que você já confidenciou para mim que você trabalhou nesse lugar, o NAR, que um dos exemplos, assim, uma das pessoas que eu leio bastante é o Irineu Loturco. Então, o Irineu foi um norte para mim também, dentro das pesquisas frente, por exemplo, carga ótima. Ele é um cara que está muito na Então, teoria e prática. o conceito. Então, esse link, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, parece que eu estou num lugar que eu sempre sonhei. Eu sempre quis estar num como esse. Então, foi assim que eu me pautei, entendeu? Então, foram nessas pessoas. Outro pesquisador, um professor que eu gosto muito e que eu li muito sobre os trabalhos dele, mas acho que quando eu falo li muito, eu li ainda muito pouco, na realidade. O Valmor Trícoli, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então, li os artigos do Valmor sobre treinamento de força, o próprio Carlos, o Novich. Então, esses foram os meus referenciais. E outro referencial também foi o Rômulo Bertuzzi, então, dentro da parte aeróbia. Então, assim, quando eu andava na escola, Guilherme Ertioli, que foi minha banca de doutorado, Legal. então eu andava na Escola de Educação Física e Esporte, eu olhava para um lado e falava, ô, Guilherme aqui, eu olhava para o Valmor ali, ó o fulano, falei, caramba, eu tô aqui hoje, tô assistindo logo os caras, tô conversando com eles. Então, para mim, naquele momento, era muito distante isso daí. E depois começou a fazer parte da minha vida. Então, essas pessoas que eu digo para hoje são aquelas que eu me espelhei. Legal. Tá? Foram essas. Legal. Fora outros pesquisadores em nível internacional também, assim, gringos, né? Mas de brasileiros foram esses que eu me inspirei. Já falei de alguns gringos aí também dos livros, né, no caso. Sim. Boa. Ô, Vitor, mas esqueci Fala. de falar um negócio para você também dentro da parte da carreira. Fala. E quando eu entrei nessa atuação multiprofissional, principalmente quando eu comecei a orientar mestrado, e agora há 2 anos eu tenho orientado doutorado também, eu senti a necessidade de abrir o meu leque. E em 2018 eu comecei a fazer, paralelamente a tudo que eu já fazia, no contraturno nutrição. E no final do ano passado eu me formei em nutrição também.
Então, justamente para poder agregar o meu trabalho dentro de uma atuação multiprofissional que eu faço no laboratório. Que aqui a gente tem uma equipe. Eu tenho aqui, por exemplo, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, então, enfermeiros. Então, uma equipe totalmente multiprofissional. E eu senti a necessidade de me atualizar, abrir mais esse leque para eu poder ser mais assertivo nos projetos que nós escrevemos aqui e nas leituras que nós fazemos nas nossas atividades de grupo de estudos, entendeu? E ainda penso em mais. Estava pensando ontem no que eu posso fazer ainda para eu poder me diferenciar dentro do mercado de trabalho. E eu não terminei de falar, lembrei agora. Eu estou fazendo de forma híbrida um pós-doc. Então, eu fiquei um período em janeiro em Portugal, fiquei 3 semanas. Agora, em setembro, eu vou voltar para lá, vou ficar mais alguns dias. Em fevereiro, eu tenho que voltar novamente. Tá? Já tenho programados os períodos que eu vou ficar para receber a supervisão do Jorge Mota na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Então, estou tentando sempre me atualizar para poder ser mais assertivo possível nas minhas práticas e nas atividades teóricas que eu desenvolvo aqui. Que animal. Braulio, quando você percebeu, quando foi o primeiro indício, cara, de que você tava realmente, puta, cara, tô dando certo? Quando que você identifica que foi o primeiro indício, assim? Cara, Falar para você que isso aí é complicado, cara. mas qual foi o primeiro? Assim, você Eu parou, assim, pensou, falou, cara, isso aqui tá dando certo. em Tô virando na área. em relação à parte teórica, foi quando eu comecei a assumir para mim mais algumas redações, algumas ideias, a propor projetos e redigir artigos e ver que esses artigos estavam emplacando, onde eu queria que eles emplacassem. Falei, caramba, eu consegui. Aí repetiu de novo. Falei, poxa, não foi por acaso. Aí repetiu de novo. Falei, poxa, não foi por acaso. Aí repetiu de novo. Falei, poxa, não foi por acaso. Aí repetiu de novo. Falei, poxa, não foi por acaso. E os projetos também batendo. É como esse projeto aqui, não é de lutas, tá? Saúde e qualidade de vida. E eu montei um projeto que teve foco na recuperação multiprofissional pós-sequelas da Covid-19. Eu montei esse projeto até meio que despretensioso na época que eu montei. Aí eu recebi o maior aporte de verba do Paraná todo, entre todas as áreas, entre todos os profissionais que enviaram um projeto para esse edital. Eu falei, caramba, acho que não é por acaso. E quando, o Vitor, eu comecei a sentir essa questão que as coisas estavam dando certo, e eu juro para você, foi esse ano que eu falei assim, pô, agora deu uma virada na chave. Esse ano você acha que foi o ponto de inflexão? Cara, eu acho que esse ano, não esse ano exatamente, mas o ano passado de Virada 2021 e publicações, 22, assim. Vitor, eu bati minhas expectativas totais do ano passado para esse, de 2,20 para 21 e 2,21 para 22 agora. Foram uns anos que eu falei assim, poxa, agora parece que melhorou demais. Porque antes eu sentia assim, poxa, eu tô lutando tanto. E eu sinto que, às vezes, pô, parece, será que eu tô patinando? Eu sempre fazia isso, essa autorreflexão. Será que eu tô patinando? Será que tá dando certo? Será que eu tô chegando, que eu atingi meu objetivo? Porque eu fui colocando metas, até mesmo para eu me motivar dentro da minha carreira enquanto profissional. E do ano passado para cá e desse ano para frente, eu acho que foi uma virada que deu, sim, de melhora. Aí você fala assim, pô, Braulio, deu a virada, e dentro dessa virada, você está satisfeito? Não, eu quero que continue. Eu quero que essa virada persista. Esse é o meu objetivo. Tá? Eu não bati minha meta, eu queria chegar mais. É claro que essa meta é sempre uma meta muito trabalhada, pautada
em esforço, suor, dedicação, leitura, abdicação. Então, isso aí eu tenho feito constantemente. Legal. E agora, o que eu preciso fazer? É dosar a vida. Então, assim, a gente tem que dosar. Porque senão, às vezes, você avança demais num quesito da tua vida, por exemplo, profissional, às vezes você deixa a sua pessoal pro lado. Então, hoje, o que eu comecei a pensar? Eu tenho que dosar melhor. Até mesmo para eu ter uma saúde, qualidade de vida, ó, Mental. e isso, e a saúde mental. Então, Legal. é isso que a gente precisa pensar. Legal. Que se eu puder dar um conselho, eu já bati tudo isso daí. Teve hora que eu exagerei demais num quesito, teve hora que eu exagerei demais no outro quesito. Então, assim, eu tentei, agora estou tentando buscar um equilíbrio para mim. Cheguei? Não. Não, Não, nunca vamos não. chegar. Isso aqui é o bom. É. Isso aqui é o Não, não bom. falo, eu falo no equilíbrio. No Então, a gente equilíbrio. nunca vai chegar, porque a gente vai uma hora, na verdade, isso aqui é uma gangorra, né? Uma hora É você vai uma gangorra. precisar dar uma intensificada no profissional, o pessoal vai dar uma caída. Não, agora vamos trazer de novo. E, na verdade, a gente precisa disso, né? Dessa dosagem, e por isso que eu falo, a gente nunca vai chegar, porque é justamente isso, né? De pá, pum, paz, lógico, a gente tem que tentar chegar numa coisa que nenhum fique muito tempo um, nem muito tempo o outro, porque senão realmente vai desequilibrar. Não, Braulio, uma última concordo com você. pergunta para a gente fechar esse bloco. Vamos lá. Observando e analisando toda a sua trajetória de carreira até hoje, né? Agora, pô, patinei por pós-doc, um pós-doc híbrido, tal, Portugal, enfim, uma certificação internacional, fora as suas experiências na relação ao treinamento, na realização, nas relações, nas realizações acadêmicas que você teve e tal. Se você pudesse parar e analisar, você vai agora conversar com o Braulio, lá da graduação, você vai estar aqui com ele, que nem nós estamos, frente a frente. Que você diria, ou que você gostaria de saber, que você acredita que hoje faria uma certa diferença lá na sua formação e você pudesse dar esse conselho para o Braulio, que estava lá na graduação com todas as suas sonhos, conquistas, angústias e tudo mais? O que você gostaria de saber lá atrás? O que eu O que teria você falaria para feito? esse Braulio aí? Fala. Foca na tua carreira mais, Braulio. Dispersa menos para as coisas da vida. Foca na tua carreira. Eu dispersei, tá? Em muitos momentos. Então, eu teria focado mais na minha carreira, teria investido mais em cursos, teria lido mais. Então, isso são pontos que eu hoje faria diferente. Teria me atualizado mais. Teria abraçado mais as oportunidades. Embora eu acho que eu tenha abraçado, mas eu teria focado mais. Eu acho que em muitos momentos eu divaguei ali, não porque eu não sabia o que era certo, mas porque eu andei num caminho que não iria me agregar, entendeu? Hoje eu teria feito isso de diferente. Show. Ter Era focado um pouco mais na focado um carreira. pouco mais na carreira. Lá, lá. Eu acho que eu foquei, mas eu poderia ter focado muito mais. Eu não dei meu melhor, entendeu? Eu não Busque dei. o seu melhor, então. Buscar o melhor. Deixa eu anotar essa aqui. Eu não sei você em casa, cara. Eu sei que eu aqui, eu tô com meu papel e caneta na mão aqui, ó. Postura de aluno sempre, para aprender e sempre fazendo as anotações aqui. Então, busque sempre o seu melhor. Legal. É isso aí, senhores. O primeiro bloco muito rico, muito instrutivo aqui, onde nós entendemos um pouco da trajetória e da carreira desse grande profissional aqui, professor Braulio Branco. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre a atuação do Braulio aqui como treinador mesmo, como preparador físico, como preparador atlético. Nos vemos já já. Muito bem, senhores da Ganoff Podcast, vamos aqui para o nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a atuação, a visão do professor Braulio Branco como preparador físico, preparador atlético aí na área esportiva. Braulio, como você já mencionou no bloco anterior, né, você falando um pouco sobre atletas, tudo que está envolvido, equipe multidisciplinar até desse departamento que você até criou aí na universidade, onde você tem que lidar com médico, com fisioterapeuta, com nutricionista, com enfermeiro, enfim, com toda uma equipe. Como que você vê
a sua atuação ali como profissional de educação física dentro de uma equipe multidisciplinar? Bom, em relação ao profissional de educação física, eu vejo essa organização se a gente tratar aqui dos atletas com um calendário competitivo já ajustado, a gente ajustar as demandas que esse atleta, vamos supor, se eu falo do ponto de vista nutricional, e se determinado período eu esteja trabalhando, meu objetivo for hipertrofia, eu tenho que alinhar isso com o nutricionista. Porque se eu estiver trabalhando hipertrofia dentro da sala de musculação, e se isso não estiver conectado com a necessidade energética, o aporte de proteínas, de carboidratos, vamos supor, para esse atleta, a gente não vai estar conectado. Se eu estiver numa fase de alto volume, alta intensidade, vamos supor que eu esteja ali no microciclo de choque, que eu tenha que fazer um recovery muito bem elaborado, eu tenho que estar alinhado com o fisioterapeuta. E não só com o fisioterapeuta, mas também com o profissional, com o nutricionista nesse sentido, para ter o recovery ideal para esse atleta em relação aos nutrientes, para que ele tenha também estratégias de recuperação, quando a gente fala da fisioterapia. Então, isso a gente busca trabalhar de forma integrada dentro do laboratório. Tá? Então, esses são pontos importantes. Até mesmo, daí, trazendo aqui para a equipe biomédica que a gente tem aqui, quando a gente faz as coletas de sangue para analisar alguns biomarcadores, nós temos que, até mesmo os biomédicos, às vezes, por vezes, eles não vão entender que fase que está. Então, a gente tem que explicar isso, por que, por exemplo, em determinada fase a testosterona pode estar mais baixa, o cortisol pode estar mais alto, alguns marcadores de dano muscular, como, por exemplo, a CK, LDH, AST, ALT, enfim, se eles estão alterados, mais altos. Então, são questões importantes para a gente pontuar dentro da equipe multiprofissional para alinhar, para que todos saibam possíveis diferenças e possíveis necessidades de ajustes ao longo do processo de treinamento. Então, isso é importante. Aí, quando eu trago aqui para uma situação de saúde e qualidade de vida dos projetos que a gente tem, a atuação do psicólogo, não que ele não tenha que atuar dentro da relação de desempenho físico-esportivo, que também é muito importante, mas nesse momento o nosso foco da psicologia ela está na saúde e qualidade de vida. A gente está tentando trazer a psicologia esportiva também para dentro do laboratório. Então, todos têm que estar conectados, porque o treinamento esportivo ele é multifatorial, ele não vai depender só da parte física. Sim. Eu tenho uma inter-relação ali de todos esses quesitos que a gente pontuou. E é muito importante, né, o profissional ter essa visão, assim, né, de não pensar somente na parte dele, né, cara? Não, eu tô aqui para dar meu treino, é isso, e não importa o que os outros têm que fazer ou que as outras coisas que estão envolvidas, né? Então é importante ele ter essa visão sistêmica da coisa, né, para que ele consiga atuar de maneira conjunta em prol ali dos objetivos do atleta, né, cara? Muito Com importante. certeza. Esse tipo Com de visão é muito certeza. importante. Então, é o que a gente tem trabalhado aqui nessa vertente de fazer essa conexão entre as diferentes áreas para potencializar o desempenho do atleta dentro do calendário que a gente prevê que ele vá realizar ali a sua luta. Então, agora a gente está numa fase, por exemplo, de alguns atletas aqui do MMA Uhum. que vão lutar agora mês que vem. Tem o Jackson Farias, vai fazer uma luta no ex-FC. Então, a gente está numa fase ali já com o Jackson, que a gente precisa ajustar a questão do recovery dele muito bem, porque ele tem que estar bem dentro dessa fase que a gente está aumentando ali a demanda sobre potência, velocidade. Então, também temos trabalhado bastante com a aptidão aeróbia, para ele estar bem, se recuperar bem entre os rounds. Então, a gente tem que fazer esse alinhamento da demanda nutricional, da recuperação e do correto volume e intensidade desses treinos. Não só do treino físico, mas também do treino técnico-tático, do treino específico,
para que a gente não tenha ali um efeito concorrente e esse atleta sofra queda de desempenho, até mesmo aumente risco de lesão. Show de bola. Braulio, sou um estudante, certo? Acabei de me formar e eu também tenho como desejo aí, vontade de estar trabalhando com esporte. Pô, quero ser um treinador de esportivo. Quero trabalhar com isso. Quero ser um preparador físico e esportivo. Qual é a sua visão? O que essa pessoa que hoje quer trabalhar com esporte, o que ela tem que observar e ver quando a gente pensa em treinamento esportivo? O que você vê de importante esse cara estar atento, esse futuro profissional ou esse profissional tem que estar atento nessa visão do treinamento esportivo? Conectado aos outros profissionais, conectados, por exemplo, quando a gente fala novamente do MMA, conectado aos treinadores específicos, para que seja feita uma mesma linguagem, o trabalho dentro vamos supor, várias situações que nós tivemos de experiência aqui no laboratório, por exemplo, foram relacionadas ao sparring. Vários atletas às vezes fazendo sparring e às vezes eles acham que eles têm que fazer 2 horas de sparring. Então eles estão trabalhando dentro de um volume muito alto, só que a intensidade desse treino de sparring por vezes está aquém da realidade da luta. Então esse é um dos principais problemas que eu vejo aqui, é conectar a fala entre os profissionais dentro de uma linguagem que todos vão entender. Uma coisa que eu nunca fiz dentro da preparação física, e quando eu fiz essa função, fiz bastante essa função de manager, de organizar todo o processo da preparação, da parte técnica, da parte tática, da parte específica. Então, de forma geral, fazer essa conexão entre todas as áreas, desde a fisioterapia, à nutrição, ao treinamento, ao treino de Muay Thai, ao treino de Jiu-Jitsu, ao treino de wrestling, ao treino de sparring, é você trabalhar com uma linguagem que todos os atletas entendam e que todos os técnicos também entendam, sem se colocar acima ou abaixo de ninguém. Tá todo mundo falando de forma igual entre todos. E o que eu não fazia, voltando ao ponto, era levar livro para dentro de tatame, de ringue, de treino, enfim. Eu vi que muitas pessoas pegavam um livro e falavam assim, não, vou mostrar para ele que ele está errado. Acho que esse é já o primeiro ponto para mostrar que você está errado. Tá? Então, isso eu nunca fiz. Tá? De pegar um livro e querer abrir o livro na frente do treinador, mostrar isso aí, nunca. Tá? Então, acho que é na linguagem mais simples e direta possível. Mais simples. Então, é isso que eu usava na minha prática. Linguagem simples. Simples e direta para se fazer entender. Não dificultar o entendimento. Legal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o principal ponto. Legal. Quando agora esse cara começou a trabalhar com esporte, eu já estou trabalhando com esporte e tal, estou ali com meus atletas amadores ou amantes do esporte e tal. Cara, mas agora eu quero partir para o alto rendimento. Quero partir para o alto rendimento. O que você enxerga como os pilares que o preparador físico ele tem que observar, ele tem que ver quando ele pensa em alto rendimento? Para ele prescrever para aquela modalidade, ele precisa entender aquela modalidade. Tá? Então, ele precisa entender as demandas fisiológicas da modalidade. Então, esse é um dos pontos. Entender as capacidades físicas exigidas na modalidade. E entender quais as melhores avaliações, tanto de campo quanto laboratoriais, que ele pode utilizar como recurso para realizar a prescrição dele. Outro ponto é entender o calendário esportivo, entender como que funciona na prática aquela modalidade. E às vezes na teoria você está Você vendo, você diz na pega a regra. prática, seria o quê? Tipo, modelo de competição? Seria. Por exemplo, vamos supor, você vai para uma competição de judô. Então, você acompanhar a competição, ver como que ela funciona, quanto tempo, em média, demora para acontecer uma luta e depois a outra luta, quanto tempo aquele atleta fica no ginásio,
Então, como que funciona, como que ele tem que se preparar para aquecer, se tem, por exemplo, um horário exato para ele lutar, se não tem. Então, para até mesmo programar as atividades que vão ser feitas, ele ter toda essa noção. Então, porque às vezes, o que acontece? Quem prescreve não tem noção do que acontece. Então, isso é ruim, porque aí a chance dele ser mais assertivo é menor. Então, é ele entender. Não que ele tenha que praticar, que tem que ser atleta daquela modalidade, mas ele tem que entender. Então, essa é uma situação muito importante na minha concepção. Outro ponto é delinear muito bem essa programação, fazer o controle das cargas de treino. Então, entender a recuperação, entender se a intensidade prescrita é igual à intensidade reportada pelo atleta, porque senão o que eu estou prescrevendo não está batendo. Então, fazer essa conexão. Então, esses são pontos que eu considero bem importantes. E se atualizar dentro da modalidade. Show de Tá? bola, muito bom aqui, hein? 5 pilares bem forte, ó. Se você não anotou os 5 pilares, volta aqui nessa parte, volta os minutinhos aqui que o professor Braulio falou e anota. Eu anotei aqui. Braulio, cara, o esporte, ele, cara, imagina, vamos só pensar, né? O que que era a ciência do esporte lá na época que você se formou e pega a ciência do esporte agora. Cara, o esporte vem numa transformação muito grande, principalmente aí nos últimos anos, né? Que o número de pesquisas, é, avanços tecnológicos em cima da ciência do esporte tem sido absurda. O que que você enxerga como tendência ou já é uma realidade dentro do âmbito esportivo que as pessoas não podem negligenciar ou, de certa forma, já estão negligenciando? O que você vê aí? Não pode, eu acho que as pessoas precisam começar a pensar mais profissionalmente. Que Tá? sentido? Como assim? Então, muitas vezes você vê que é tudo muito solto. O processo de preparação às vezes está solto, essa conexão está solta, então precisa de uma organização, planejamento. Muitas vezes não tem planejamento. Então, o que nós precisamos fazer? É planejar todas as áreas. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo para você. Tá. Minha academia, independentemente se eu tenho um atleta que vai lutar, é uma situação hipotética, tá? Estou Tá. inventando aqui. Minha academia tem um padrão de treino. Segunda é um tipo de treino, terça é um tipo de treino, quarta é um tipo de treino, quinta é um tipo de treino, sexta é um tipo de treino. Só que eu tenho um atleta que vai lutar, vamos supor, domingo. Só que o treino de sexta é um treino de alto volume e alta intensidade. Por quê? Porque eu programei durante o ano e pensei, na minha concepção, então, eu tenho sábado e domingo para esse atleta descansar e para ele chegar bem aqui na segunda. Só que daí eu tenho um outro atleta ali que vai lutar domingo. Só que o meu treino é padrão para todo mundo. Certo. Será que vai dar certo? Se esse atleta fizer esse mesmo treino, será que ele vai estar, por exemplo, no pico do desempenho dele para a prova de domingo? Então tem essa questão de pensar em organizar o treino ou dentro de uma sessão que compreende um grupo heterogêneo, que você tenha atividades mais homogêneas dependendo da fase de treinamento que cada atleta se encontra. Então, você organizar o seu treino em blocos, pensando nesses atletas, ou até mesmo, Vitor, a condição dos atletas que você está com um grupo ali de competidores, e você tem as avaliações de base desses competidores, Certo. mas cada atleta apresenta uma necessidade diferente, mas seu Certo. treino é comum para todos. Hum, Será que você não precisa organizar seu treino para pensar dentro da necessidade de cada atleta? boa.
Tá? Então é isso. Tá? É outro ponto que eu penso que isso é uma questão que falta. E o que não poderia faltar é atualização continuada, reciclagem, seminários, cursos, palestras, workshops, uma inserção maior da universidade, dos pesquisadores que tiveram experiência dentro da modalidade, em trazer numa linguagem apropriada as informações para melhorar o desempenho desses atletas. E outra questão, uma conexão melhor das federações junto a universidades, atletas e técnicos. Porque muitas vezes a gente tem alguns cursos que são pro forma. Então a gente precisa de uma comissão científica dentro das federações. Tá? Então isso aí. Muito interessante. Então Muito eu acho que interessante. esse aí é o chave do que não tem e deveria ter, né? Na minha Legal, opinião. legal. Cara, vamos novamente assim fazer essa viagem, né? Turno do tempo ali. Quando você Tá, vamos pensa lá. lá no seu período de formação, tudo que a nossa profissão veio evoluindo ao longo dos anos, e aí fazendo uma análise hoje, tá? Como que você vê o processo de formação do profissional de educação física? Pensando lá na graduação para trazer esse cara para o mercado de trabalho. Como que você vê isso, né? Esse processo de formação do profissional de educação física? Falta muita prática para esse profissional, falta a conexão da teoria à prática. Tá? Então, pegar aquilo que tá sendo mostrado na teoria dentro da sala de aula e levar para o laboratório de avaliação, levar para uma pista, levar para a sala de musculação, levar ali para o box. Então, levar, conectar. Levou, mostrei, conectei, apresentei na prática, vi a resposta, levo para a sala, testo, retesto, levo, faço uma aula teórico-prática. Então, teórico-prática de verdade. Então, o que a gente mais vê hoje é aquela situação de rola-bola, né, que é até criticado demais. Então, é isso que eu vejo que falta. Tá? Legal, cara. Falta. E pensando nisso, né? Então, pô, se o cara precisa ter um pouco dessa conexão, né? Mais da teoria à prática. E acho que se juntando o que você falou lá atrás, a questão da reciclagem, pensando em workshops, pensando em masterclass, pensando em cursos presenciais, ou até mesmo híbridos, né? Onde de repente ele pode estar vendo ali um conteúdo teórico e ele vai ter depois um outro dia de encontro, né? Pessoalmente com o treinador já vai ajudar bastante nesse processo. Pensando nisso, né, pô, eu sei que você tem cursos aí, você tem mentorias, você tem. Fala um pouquinho para nós aí das coisas que você oferece pensando nessa parte educacional. Valeu, Vitor. Obrigado aí pela força. Eu tenho um projeto que eu lancei esse ano que chama-se Ciência nas Lutas. Então, esse projeto é um projeto que contará com aulas ao vivo, e essas aulas ao vivo ficarão gravadas para as pessoas assistirem depois. Então, vão ser 6 meses com uma aula por mês, aos domingos de manhã, com 2 horas e meia de duração, em que eu vou apresentar temas relacionados a capacidades físicas e até mesmo a periodização e monitoramento do treinamento físico esportivo, a modelos, a métodos de treino, e após a explanação com base no que as evidências discutem, trazem para a gente sobre essas respostas, eu vou colocar a minha prática sobre isso e vou fazer discussões. Então, a gente vai fazer um link de teoria e prática. Então, tem um momento de aula expositiva e depois de debate desses materiais e como que a gente pode implementar o desempenho dos atletas dentro da teoria e prática. Então, isso vai ocorrer a partir de junho, do mês 7, julho, do mês 7 ao mês 11, tá? Com uma aula, com um tema por mês. Já fiz outros eventos também, até mesmo presenciais, e
Só que o que eu notei nesse sentido? Que nessa vida corrida que a gente está, as informações elas que a gente consegue hoje passar online, elas são fundamentais para abrir esse leque para pessoas que estão aí em diferentes regiões do Brasil, né? Então, eu fiz outros cursos Ah, que isso é eu muito legal. tive participantes ali da Califórnia, Portugal, Espanha, Chile, Venezuela, Emirados Árabes. Então, assim, então convivi com brasileiros que estão fora e os caras pediam para mim. Eu gostava de fazer ao vivo e a cores e agora eu optei por fazer esse trabalho remotamente. Ah, Tá? Então, legal. lancei esse projeto esse ano. Legal. Viu, Alessio? Você que é do mundo da luta aí, quer entender um pouco mais sobre todo esse processo de atuação mesmo ali de você como preparador físico. Eu, eu indico muito esse curso do Braulio. Recentemente participei de uma masterclass, de um conteúdo que ele deu, um conteúdo riquíssimo. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para você poder aí fazer parte da Ciências nas Lutas. Eu não vou perder e tenho certeza que você também não pode perder. Bom, senhores, nesse segundo bloco, o Braulio deixou aqui vários códigos interessantes, vários pontos interessantes para você melhorar a sua atuação aí como profissional. E no nosso último bloco, nós vamos estar com o Braulio de frente com o Vitão. Não é de frente com o Gabi, é de frente com o Vitão, num bate-papo super rápido. Te vejo no próximo bloco. Muito bem, senhores, vamos para o nosso último bloco aqui do nosso H9 Podcast. E nesse bloco é Braulio Branco de frente com Vitão. Braulio, uma realização profissional. Fazer meu doutorado. E uma realização pessoal. Agora você me apertou, tem tantas que eu preciso ainda fazer, Vitor. Aí você me deixou de frente mesmo. Não, não sei te responder Não ainda. sabe responder essa ainda. Não, Beleza, tudo bem. Então está para realizar ainda. está para realizar. Boa. Cara, novos hábitos ou algum comportamento que você adquiriu nos últimos 2 anos que você acredita que tem feito uma diferença na sua vida? Organização, agendamento, planejamento. Organização. Você achava meio bagunceiro? Não, na realidade, planejamento da minha semana, das minhas atividades, Hum. das minhas demandas. Então, agendar tudo e estimar o tempo que eu levo para fazer cada coisa, Ah, para legal. eu poder. Fazer tudo tem que fazer. Isso. Boa. O que você gostaria de rever? Rever. Poxa, Vitor, agora é outra pergunta que Eu você me falei. apertou. É, rever. Eu gostaria de me rever treinando no passado para que eu pudesse corrigir isso daí, Hum, entendeu? tá, Para que eu pudesse me corrigir, legal. tá? Então, acho que seria isso. Tá. O que você está lendo hoje? Hoje eu estou lendo materiais sobre microbiota intestinal e desempenho físico. Certo. Olha só, você não esperava isso aí também, né? Não, tá bem, mas tá É. bem excessivo, específico. E fora da área? Você está lendo alguma coisa fora da área? Dos esportes de combate? Não, fora da área da profissão, assim. Tá fazendo alguma leitura fora, cara? No momento, não. Deveria, mas não estou. Certo. Perfeito. No momento, não. Tá. Se você pudesse indicar um livro, tá, para nós, tanto para mim quanto aí para os nossos telespectadores, que livro seria esse? Livro específico? Pode ser os dois, um de cada. Uhum. Cara, eu gosto muito das diretrizes do American College, para te direcionar. E Certo. os livros relacionados ali à National Association, então a National Strange Association, não lembro certo, do Journal of Strange ali Ah, aqueles livros base lá. Tá? Então, eles são livros que te direcionam para treinamento de força, potência, resistência, enfim, são livros que eu acredito que sejam bons. E os livros também do Boucher, se você quiser trabalhar com treinamento intervalado de alta intensidade, então ele tem ali o quebra-cabeças do HIIT. Então, eu recomendaria. certo. Fora da área, alguma indicação?
Puxa, fora da área, Vitor, você me apertou, cara, porque eu tô muito focado dentro da área, um negócio que eu preciso melhorar também, Boa. tá? Eu recebi de um outro cara, tá, que é dos esportes de combate, que é o Leonardo Vidal Andreato, que inclusive fez parte do grupo do Emerson também, do Jiu-Jitsu, doutor em ciências. Ele me deu um livro uma vez, ele falou que eu deveria utilizar esse livro mais vezes na minha vida. É que se chama o seguinte, não é gozação, tá? Mas a sutil E arte ligaram, de ligar foda-se. o foda-se. Ligaram. Então, pode ser isso daí também, Legal. tá? Boa. Isso faz parte, Certo. Ó, tá? vamos dar uma viajada legal agora, hein? Uma Show. bela de uma filosofada agora. Se você pudesse marcar um jantar ou marcar um almoço com 3 pessoas, sendo vivas ou mortas, da área ou não, qualquer pessoa, qualquer uma dessas áreas, quem seriam essas 3 pessoas e por que você escolheria, por que você escolheu cada uma delas? Pessoas vivas ou não, Vivas ou mortas, cara? para eu, Estejamos pra eu, pra, pra eu ver de novo, para eu ver Cara, essa pessoa. oi? Não, às vezes você nem É, conheceu. Às vezes você nem conheceu. Às vezes você gostaria de ter tido uma oportunidade de almoçar ou jantar com ela. Ou você teve a oportunidade e gostaria de reviver novamente. Quem são cara, se essas eu falar três da minha pessoas? vida pessoal, se eu falar da minha vida pessoal, o meu pai. Cara, pessoal, profissional, escolha três Não, pessoas. da minha vida pessoal, o meu pai. Eu gostaria Por que de teu estar pai? com ele, porque meu pai faleceu há pouco tempo e esse é um ponto que traz saudade, entendeu? Então, meu pai. Então, Certo, se eu pensasse na minha vida pessoal, o meu pai. certo. Na minha vida profissional, eu gostaria de conversar com o Powers, Powers. Scott Powers. Por que você escolheria ele? Trocar ideias sobre fisiologia do exercício, que é o pontos que eu tenho paixão, e o William Kramer, do também que escreve sobre fisiologia e treinamento. Então são caras que eu considero como referenciais ali dentro da carreira deles. E eu gostaria de chegar, quem sabe, O que você queria? é, Que você gostaria de, sei lá, de gostaria de saber montar um dessas? projeto, cara, e ter a supervisão desses caras dentro desse projeto, de trazer ideias críticas, para que eu pudesse evoluir Certo, como profissional. certo. Outro cara que eu gostaria até mesmo, vou trazer um quarto cara, já que você falou agora, o Asken, aqui, ó. O Geukendrup, o Asker. Então é outro cara que eu gostaria de conversar com ele, um cara da nutrição esportiva, mais part science. Então é outro cara que eu gostaria de trocar uma ideia com ele, entender essa relação de desempenho e suplementação em diferentes modalidades. Eu gostaria de conversar, que eu tenho dúvidas ainda que às vezes eu não consigo responder elas para mim, Tá entendeu? certo. Então tem isso aqui, por isso que eu vou lendo e gostaria de ter tá num nível superior ali Boa. tá, de entendimento. Mas vamos Bacana. ver se eu consigo chegar lá. Show. Cara, se você pudesse deixar uma mensagem hoje para os novos entrantes, né? Para a galera que está se formando, que está entrando aí no nosso, que está entrando no mercado de trabalho, que está entrando na nossa profissão. Que mensagem que você deixaria para eles? Pessoal, se atualizem, se capacitem e sigam o sonho de vocês, dando o melhor de vocês. Dê o melhor de vocês, que certamente vocês vão chegar lá. Então, acho que essa seria a mensagem principal. Certo. Parafraseando um grande entrevistador que eu sempre procuro observar e ver as técnicas dele de narrativas aqui, eu acho muito legal essa pergunta dele. Braulio Abujanra, né? Braulio por Braulio. Diz aí para mim. Como é que é? Fala aí de novo. Braulio Braulio? por Braulio. Braulio por Braulio. Pô, não sei te falar. Não sei te falar. Faz uma busca interior aí. Braulio por Braulio. Pô,
Braulio é um cara, é um sonhador, né? Então, se eu falar de Braulio, é sonhar. Sonhar alto. Então, dar o seu melhor sempre, sonhar alto e perseverar. Perseverar, tá? Então, eu sempre eu busco isso, tá? Então, e seja você, nunca tente ser outro, faça o seu modelo, crie o seu modelo, se espelhe nos outros, mas crie o seu modelo, tá? Seja idêntico e seja único. É isso daí, eu acho que esse é a mensagem. Boa. Beleza. Pra a gente finalizar o nosso episódio aqui, cara, imagina que todas as pessoas, elas vão poder ver, ler, ouvir essa mensagem que você vai deixar. O cara vai num para-choque de caminhão, vai chegar um torpedo para ele no celular, um WhatsApp, vai estar no outdoor, enfim, ali por 10 segundinhos e ele vai conseguir ler essa mensagem. Uma frase ou uma filosofia de vida que você tem, que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Filosofia, flexibilidade. Seja flexível para as adversidades do seu dia a dia, tá? Flexibilidade. Então, essa é a mensagem. Flexibilidade e persistência sempre. Certo. Tá? Acho que é uma mensagem de rodapé de caminhão mesmo. Entendeu? Acho que seria isso daí, Vitão. Boa. É isso aí, senhores. Braulio, muito obrigado. Obrigado aí por ter participado, ter dado esse convite de bater esse bate-papo aqui com a gente, de deixar tantos códigos aqui, tantas mensagens da sua visão de vida, de profissão e ter compartilhado tudo isso com a gente, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceito esse nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Um grande abraço a todos. É isso aí, senhores. Fim de mais um episódio do nosso H9 Podcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.